Hoje eu vou dar continuidade ao projeto de um sobrado de 2 andares. Já tivemos 2 aulas, primeira aula sobre viga, segunda sobre pilar e a terceira vai ser sobre a sapata. Para o pior caso, como é um pilar central, vai ter uma carga de 32 toneladas força. É um pilar de 14 por 50. Para fazer esse cálculo, vamos usar um sistema de cálculo próprio. Dimensões da sapata. Vamos começar com 1 metro por 1, altura de 30 centímetros, carga aplicada vai ser 32 toneladas, FCK vou colocar 25 MPa, FYK 500 MPa, um cobrimento de 5 centímetros, para a sapata é o recomendado. SPT vou começar com 8 golpes. Momento em X, Y e carga em X e Y é tirado do pilar. Largura do pilar em X, 14 centímetros. Em Y vai ser 50. Diâmetro da barra de 10 milímetros. Quantidade de barras deu 8 barras. Excentricidade não vai ter, um pilar de centro. Tipo de solo vai ser um solo argiloso siltoso de 6 a 10 golpes. Tipo de sapata. Inicialmente vou colocar uma sapata reta, que é mais fácil de ser feita. O diâmetro da barra da sapata, 10 milímetros. Vou calcular. Como vocês podem ver, não resiste nem à compressão nem ao momento. Eu vou alterar aqui os dados, as dimensões da sapata. Vou colocar 1,20 por 1,40. Calcular. Ainda não resiste. Vou aumentar aqui para 40 a altura da sapata e para 1,50 a largura em Y. Calcular. Agora resiste. Com esses dados, a sapata já resistiria. Dimensão de 1,20 em X e 1,50 em Y. Com a altura da sapata de 40 centímetros, daria 12 barras em X e 9 barras em Y. Espaçamento de 12 centímetros. Profundidade máxima, 2,40. Volume do concreto, 0,792 metros cúbicos. Vou vir aqui em dados. Aqui em dados eu tenho os dados necessários para a sapata, com o FCK utilizado, o volume do concreto, o tipo de sapata, a profundidade máxima, excentricidade, quantidade de barras em X e Y, isso já incluso 10%, e do arranque também. Agora, se for uma sapata inclinada, vou calcular, pede para eu aumentar a altura para 50. Como vocês podem ver, diminuiu a quantidade de barras, mas aumentou a altura da sapata. Daria um volume de concreto de 0,693. Diminuiu o volume, como é uma sapata inclinada. Vou vir aqui em dados. Alterou os dados, como vocês podem ver. Agora vamos supor que o SPT é de 15. Vou vir aqui para 1 metro. Para 1 também em X e Y. Vou mudar aqui de 11 a 19. Deixar a sapata reta. Calcular. Vou aumentar aqui para 1,10 e calcular. Como vocês podem ver, com SPT mais resistente, necessitava de uma dimensão menor da sapata e também uma quantidade de barras menor. Daria 6 barras em X, 5 barras em Y, com espaçamento de 21 centímetros e uma profundidade máxima de 2 metros. Diminuiu o volume do concreto para 0,605 metros cúbicos. E a altura da sapata mínima, vou diminuir para 30, vai diminuir mais ainda o volume do concreto.
Diminuindo a altura da sapata para 30, ia precisar de 10 barras em X, 9 barras em Y, com espaçamento de 10 centímetros, uma profundidade máxima de 2 metros e o volume do concreto deu 0,363, bem menos. Vou vir aqui em dados, altero os dados. Aqui a imagem é ilustrativa, somente os dados são atualizados. Agora para uma sapata inclinada. Calcular. Pede para eu aumentar a altura da sapata para 40. Como vocês podem ver, precisaria de 7 barras em X e 6 em Y. Aumentaria o espaçamento da barra. Neste caso, manteve o volume do concreto. Vou vir aqui em dados. Atualizo os dados. Para essa aula é isso. Peguei a sapata mais crítica, com um pilar mais crítico. Na próxima aula, eu vou falar sobre a laje. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Obrigado e até a próxima.